primeiro painel deste dia abordará o tema compartilhamento de infraestrutura. Quais os avanços obtidos no compartilhamento de postes, dutos e antenas e os desafios que ainda precisam ser vencidos? Nós temos o prazer de convidar para compor o palco o senhor Basílio Pérez, presidente do Conselho Consultivo da Abrint. Convidamos agora os palestrantes deste painel, o senhor Leonardo Euler, conselheiro da Anatel. Senhor Patrick Azevedo Ferreira, responsável pela equipe de executivos de relações institucionais da TIM Brasil. Convidamos agora os debatedores deste painel, o senhor Paulo Henrique Silva Vitor, advogado do escritório Silva Vitor. Senhor Nelson Leite, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Senhor João Moura, presidente da Telcomp. Neste momento, é com prazer que convidamos para moderar este painel o senhor Basílio Pérez. Bom dia a todos. Hoje estamos no terceiro dia de debates e o assunto de hoje, que é sobre compartilhamento de infraestrutura, mas é o compartilhamento de diversas infraestruturas. Só que vamos falar também sobre um assunto que nos importa muito, que é a questão dos postes dentro da infraestrutura. Então, ontem já falamos um pouco sobre isso, mas vamos dizer que foi praticamente uma introdução no assunto que acho que hoje vai ser um pouco mais explorado. Então, vou passar a palavra para o Leonardo, para que ele já possa fazer a apresentação dele. Tá? Muito bom dia a todos. Eu queria saudar aqui a Abrint, todos os seus associados, em nome do Dr. Basílio. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, uma honra compor essa mesa, esse evento que cresce a cada ano. Eu tive a oportunidade de estar aqui esse ano passado, e vejo que o evento ganha uma dimensão cada vez mais relevante, e, nesse sentido, eu congratulo a Abrint por essa iniciativa. Cumprimento também todos os demais integrantes desse painel e dizer, eu acho que eu tenho aqui essa aqui, né, para passar? Ok. Verde. Bom, esse assunto, compartilhamento de infraestrutura, é voltado, mas aqui, segundo a diretriz do painel, para a questão da infraestrutura passiva, de fato é um assunto muito caro. Eu quis dizer governança regulatória sobre esse binômio que é competição e investimento e tem a ver, então, com essa questão. Eu falo esse binômio porque competição e compartilhamento e investimento não são excludentes entre si. Eles podem ser endereçados de uma maneira ponderada, assertiva e, do ponto de vista regulatório, é isso que nós buscamos. Para que haja compartilhamento, há que haver rede. Para expandir e melhorar a infraestrutura de rede, é preciso investimento. Investimento não só em capilaridade ou cobertura, mas também em capacidade, já que a banda larga nos impõe uma segunda derivada em relação aos objetivos de massificação. Se quando da abertura do mercado de telecomunicações, quando da desestatização do sistema do setor de telecomunicações com a privatização do sistema Telebrás, o grande desafio era expandir um serviço até então considerado essencial, tratava-se ali de capilaridade, de expansão. Agora trata-se, além disso, uma segunda derivada, que é também a questão da capacidade. Então, eu gostaria de fazer o link entre essas duas coisas. Falando um pouquinho sobre por que investimento em rede. Esse gráfico é muito interessante, peço até escusas por não ter conseguido atualizá-lo, mas ele é um gráfico de uma consultoria SmartThings, que ela diz o que acontece a cada 60 segundos. Então, veja bem
que, em 2013, 11,8 milhões de mensagens a cada 60 segundos eram enviadas via WhatsApp. Em 2014, esse valor passou para 34, quase 35 milhões de mensagens. Em 2015, para 44,4 milhões de mensagens. No YouTube, saiu de 100 horas vistas a cada 60 segundos, depois para 300, depois para 400. E essa demanda, ela não apenas cresce, mas ela ganha também outras facetas. À medida que o usuário, você aumenta o número de usuários, você aumenta, consequentemente, a penetração, e o trabalho das pequenas e médias empresas tem sido fundamental para isso. Você tem uma transformação do uso, à medida que cada usuário ele está conectado por mais de um device, né, e um crescimento enorme de aplicativos e de possibilidades de conteúdo que agregam valor à rede. Lógico que essa pressão por infraestrutura gera, então, uma pressão por investimentos, para justamente atender essa demanda que cresce exponencialmente. Aí nós temos uma questão sobre mudança de patamar de capacidade, como eu disse, a questão da latência fica cada vez mais importante, porque várias aplicações são sensíveis ao atraso, aumento de uploads, a questão da segurança e disponibilidade ganha outros contornos, já visto que aconteceu há cerca de 2 semanas atrás, um evento, ampliação da necessidade de espectro, obviamente, novos protocolos, por exemplo, não se fala mais em IPv4, agora a migração para o IPv6. Né? E, justamente, isso só reforça, né, o papel da banda larga para o crescimento econômico. Existem estudos paradigmáticos, inclusive do Banco Mundial, que atestam a relação de causalidade entre crescimento econômico e penetração de banda larga e crescimento econômico. A cada 10% de penetração na banda larga, isso gera, em média, 1% do crescimento do PIB, evidenciado em vários estudos. E aqui, já entrando no mundo da regulação, eu acho importante trazer isso, porque, atualmente, há uma dicotomia na regulação prevista na LGT que atendeu o seu propósito, para o qual foi designada, mas é uma dicotomia que permanece num regime público, que é um regime jurídico de prestação, e um regime privado, outro regime de prestação de serviço. Nesse regime público, né, você tem obrigações de universalização, continuidade, você tem regulação tarifária, que são tarifas, não fala de preços, né, e são prestadas aqui as diversas modalidades individual e coletiva da telefonia fixa. E no regime privado, nós temos, baseado nos princípios constitucionais da atividade econômica, né, preços e não tarifas aqui, você tem não concessão, mas um instrumento de autorização, e todos os demais serviços, incluído o STFC. E é interessante notar que os maiores avanços do setor de telecomunicações têm acontecido justamente no regime privado, seja na parte da ampliação da rede móvel e, principalmente, na parte de banda larga fixa, através, inclusive, dos pequenos e médios players que têm ganhado cada vez mais participação de mercado no total de acessos CCM. Então, quer dizer, estar no regime privado, primeiro, não significa ausência de regulação, né? Não significa prejuízo ao estabelecimento de compromissos de interesse da coletividade, conforme preceitua a LGT em seu artigo 135. Né? E aí eu entro nessa questão, muito rapidamente, das concessões, porque nós estamos aqui vinculados, toda a regulação econômica, vinculadas a essa dualidade entre esses dois regimes. Então, existe um PL, que eu sei que a Brint já manifestou algumas críticas, os representantes da Brint, mas o que eu quero dizer é que, atualmente, essa dualidade de regimes significa uma âncora para o setor de telecomunicações como um todo, não só para as concessionárias do STFC. Porque existe, como vocês bem sabem, interpretações diversas sobre o alcance do Instituto da Reversibilidade, porque isso tem travado de investimentos. E como que essa questão das concessionárias, ela perpassa muito mais do que concessões, mas todo o setor. Nós precisamos de um novo modelo, uma nova base legal, com instrumentos mais eficazes para promover a competição e a massificação de serviços. Se nós queremos que esse barco aqui, que eu identifico como setor de telecomunicações, como um todo, caminhe na direção de investimentos. E esse PL 79 no Senado, 3453 na Câmara já aprovado,
representa uma alternativa de direcionar esse barco como um todo para a direção de investimentos. Isso é uma oportunidade jurídica de fazer essa transição com segurança jurídica e, evidentemente, para se precificar essa adaptação da forma correta. Bom, isso é apenas um slide que eu tinha feito até para uma outra apresentação sobre o dilema da adaptação, da forma da questão da precificação. Eu vou, para não esgotar meu tempo, evitar esse slide. Mas dizer, e essa mensagem é importante, que, na minha opinião, esse projeto de lei conforma uma solução política regulatória equilibrada, uma solução que atende o interesse público, porque ele dá a estabilidade regulatória necessária para a realização de investimentos. E eu quero falar sobre esses investimentos, um pouco. Como a gente pode atrair investimentos e dinamizar o setor, considerando a possibilidade de aprimorar o ambiente de competição através desses investimentos que vão ser gerados. Isso é muito importante. Isso tem a ver com compartilhamento de rede, né? Ao mesmo tempo, reduzir a incerteza relacionada, como eu disse, ao alcance do Instituto da Reversibilidade e viabilizar a expansão da banda larga em localidades com baixa capacidade de transporte, onde pequenos players precisam de alternativas de transportes, e também viabilizar o acesso do serviço de comunicação multimídia naqueles lugares onde não há prestadores, não há alternativas para a população, e esse é o espírito do projeto, inclusive considerando que esses investimentos devem priorizar a redução de desigualdades sociais e regionais. Eu queria dizer isso bem rapidamente, para que nós tenhamos, muito se fala às vezes, já vi algumas, que mas essas questões, elas deveriam estar na lei, especificando, mas a Lei Geral de Telecomunicações, para quem a conhece, tem muito apreço dela, como eu, ela é uma lei principiológica. Não cabe na lei você trazer todo o detalhamento de como vai fazer isso. E a lei está apontando os seus princípios, os princípios que devem ser aplicados a um setor tão dinâmico do ponto de vista tecnológico quanto é o setor de telecomunicações. A partir da edição da lei, nós abrimos uma possibilidade, então, de levar investimentos para promover a competição e para reduzir desigualdades sociais e regionais. Essa é a ideia, né? Para isso, e aqui entra um papel muito importante da Abrint, de todos os seus associados, também da Telcomp, vendo aqui o João Moura, para que, primeiro é fazer necessário, nós estamos fazendo, na Anatel, um mapeamento, um diagnóstico da rede do setor de telecomunicações, justamente para não levar investimentos em infraestrutura onde pequenos, médios players já estão prestando serviço, né? Para ali não levar uma competição, nós não queremos levar onde não há alternativas, mas nós podemos levar, sim, lá alternativas para o transporte, e esse transporte, obviamente, compartilhado e sendo utilizado para o escoamento de tráfego dos pequenos e médios players, né? Então, outro princípio sobre essa questão é não ter sobreposição de investimentos. Outro princípio, na minha opinião, é que todos esses recursos devem estar sujeitos a mecanismos de compartilhamento. E a priorização desses investimentos, como eu disse, deve endereçar essas desigualdades sociais e regionais, deve endereçar as lacunas de oferta de infraestrutura e deve considerar os impactos socioeconômicos desses investimentos. Por quê? Porque, obviamente, o valor não vai ser suficiente para, digamos, resolver o problema de infraestrutura de rede de telecomunicações no Brasil. Tem que ter um impacto, e sobre isso, inclusive, já convido a Abrint, a Telcomp, na próxima semana, lá na Anatel, no auditório, nós vamos apresentar um trabalho feito junto com o IPEA, justamente para abordar essas questões, né? E aí, também, caso a lei seja aprovada, nós teremos que fazer um regulamento, após as diretrizes de política pública sobre como orientar esses investimentos baseado nesses princípios, para fazer um regulamento, né, do instrumento de concessão para autorização. Dito isso, eu queria fazer esse introito para já partir para o próximo slide, né, sobre um pouquinho do diagnóstico das redes do Brasil. Eu não vou passar por tudo isso, isso aqui são algumas ponderações, contextos diagnósticos que a Anatel já fez, e vou deixar a apresentação com vocês, até para que isso possa ser objeto de crítica, de enriquecimento, né? E nesse mundo, uma vez superadas essa dicotomia regime público, regime privado, eu acho que a regulação não pode mais estar centrada nessa dicotomia, né? Nós temos, então, que pensar como esse binômio investimentos-competição pode ser tratado. Na minha opinião, aqui nós temos um desafio,
né, eu falava agora com o João Moura, que a regulação, a sua importância permanece, mas não que necessariamente o que funcionou no passado é o que vai funcionar no presente. E, para mim, o melhor norte de nós endereçarmos esse binômio com assertividade é buscarmos modularidade regulatória. Eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Brasil, um país continental, para que vocês tenham uma ideia, 85% da população brasileira reside em 1% do território nacional. Então, se nós queremos aqui promover a ampliação do acesso, estimular a competição, nós temos que considerar uma modularidade regulatória. Faz sentido regular todo o Brasil com os mesmos instrumentos regulatórios? Eu creio que não. Faz sentido regular aqui a Avenida Paulista, da mesma forma que eu regulo Coari, ou, por exemplo, Altamira, que é um município maior que Portugal, né? Faz sentido, hoje, o modelo de regulação baseado nessa dicotomia faz com que eu tenha regras únicas. Por exemplo, toda localidade que tenha 300 habitantes tem que ter ali um orelhão. Tem que ter ali um acesso individual solicitado. Toda localidade que tenha mais de 100 habitantes tem que ter isso e aquilo, tem que ter um orelhão. Será que é essa a perspectiva da regulação? Uma regulação uniforme, uma regulação flat? Será que a efetividade dessa regulação vai se dar de uma maneira que nós queremos, com essa padronização? Não existe um Brasil, é isso que eu queria colocar nessa figura. Existem vários Brasis, e a regulação tem que atender e tem que endereçar assertivamente esses vários Brasis. Uma das questões é que não compete ao regulador, e essa frase é importante dizer, escolher ganhadores e competidores. Compete ao regulador, sim, garantir um level playing field. O que é um level playing field? Ora, algumas empresas têm essential facilities, têm uma rede legada, histórica, o que dá a elas uma perspectiva de competição diferenciada. Essas redes têm que ser abertas, sem deixar de compartilhar investimentos. Esse level playing field é o que nós queremos dizer com isso. Ademais, nesse ecossistema digital, nós falamos aqui, por exemplo, das OTTs. Quando falamos level playing field, talvez não estou aqui advogando regular essas OTTs, mas desregulamentar regras do setor de telecomunicações que não fazem mais sentido. Faz sentido eu ter regras de qualidade para envio de SMS, por exemplo, no mundo OTT, no mundo do WhatsApp? Faz sentido eu ter regras muito estritas no mercado de TV assinatura, quando está aqui o Netflix? Então, talvez seja melhor desregulamentar obrigações de qualidade, algumas obrigações, do que regulamentar esses outros serviços, né? E isso, eu acho que é importante, esse monitoramento se dá a partir da análise das condições de competição no mercado. E aí, se o que funcionou no passado não necessariamente funciona no presente, mas pelo menos nós temos alguns princípios que nos orientam. Entre eles é o seguinte: o maior grau de competição, menor carga regulatória. Acho que o regulador deve, sim, promover a competição para ser prescindível, porque à medida que você tem competição, você tem melhores perspectivas de preço, melhores perspectivas de qualidade. Não estou falando aqui em exclusão do papel do regulador, mas diminuição do papel do regulador, diminuição da carga regulatória à medida que você tem maior grau de competição. E, para isso, para abordar e para endereçar essa modularidade regulatória, a Anatel se inspirou no modelo de GAPS do Banco Mundial. Esse modelo de GAPS fala um pouco de que quanto maior os domicílios de alta renda, isso é um pouco lógico, né? Maior vai ser a oferta de infraestrutura, né? Então, nessa zona 3 vermelha aqui, seria aquela zona onde as condições de renda são baixas e, por consequência, as condições de infraestrutura são baixas. Nessa zona aqui, às vezes, nem a regulação assimétrica tem efetividade. Aqui nós precisamos de recursos públicos, FUST, né? E são nessas áreas, principalmente amarela e laranja, onde há que se concentrar mais a regulação econômica para promover a competição aqui. E digo isso em como nós tratamos esse modelo de GAPS para a regulação de telecomunicações. Então, o PGMC, que foi para a consulta pública, nós estamos analisando as contribuições que lá advieram, ele classificou, então, o Brasil, os municípios, em 4 categorias. Municípios de categoria 1 são aqueles municípios competitivos, né? Existem certa contestação do mercado. Município categoria 2 são moderadamente competitivos, né? E aqui você pode, aplicando medidas assimétricas, você pode chegar a níveis de competição mais aceitáveis. Tem aqueles categorias 3 que são potencialmente competitivas, e aí você tem que dar um nível de intervencionismo regulatório maior para que haja mais opções
para os usuários, e aquela categoria 4, que são simplesmente não competitivos, e nem, como eu disse, as medidas assimétricas seriam suficientes para promover a competição. Mas o PGMC ele está, digamos, envolvido, né, num regulamento triplo, na verdade, que eu diria que é o regulamento de ofertas de referência de preço de atacado, regulamento geral de interconexão e o PGMC. E existem aí intersecções, né, entre esses 3 regulamentos, e por isso que eles estão sendo tratados conjuntamente na Anatel. Como meu tempo está acabando, eu vou tentar um pouco adiantar para chegar também um pouco mais na questão da infraestrutura passiva. Então, o RGI disciplina o relacionamento relativo à interconexão, regulamento geral de interconexão, que podem ser objetos de regulações assimétricas previstas no Plano Geral de Metas de Competição. E, assim, poderão observar os ritos de homologação de ofertas especificadas no regulamento próprio. Então, é assim que funciona a nova dinâmica competitiva, observando aqueles clusters de municípios, e aí a partir disso, fazendo o quê? Adotando os remédios possíveis para cada um daquela categorização dos municípios, né? E isso, já entrando na infraestrutura passiva, tem metodologias científicas, que nos respaldam de como analisar os 3 critérios para definir quais são os produtos de atacado que a Anatel, endereçando, pode dar ensejo no mercado de varejo, que são análise de barreiras à entrada estruturais e não transitórias, risco de exercício de poder de mercado e suficiência de aplicação das leis de concorrência. Bom, o que a área técnica fez, no que tange a torres, por exemplo, ela identificou presença de barreiras, e isso está lá no PGMC, é um estudo de mais de 600 páginas, então eu acho que é um estudo que foi bastante, não pelo volume de páginas, mas um estudo bastante denso sobre a evolução da regulação sobre a competição, né? Mas não se identificou manutenção de risco do poder de mercado no horizonte de tempo desprezível. Por isso, esse insumo de atacado torres não está sendo objeto de endereçamento no PGMC. Aqui tem um problema bastante característico. A Lei Geral de Antenas, para a implantação de torres e tudo, ela não trouxe, ela foi vetada a questão do silêncio positivo. O que era? Você coloca prazos ali mais exíguos para a administração municipal expedir as licenças necessárias para a implantação de rede, mas se em 60 dias a administração municipal não se pronunciasse, tacitamente estaria aprovado ali aquele prestador de tramitações a implantar sua rede. Essa questão do silêncio positivo foi vetada e prejudicou sensivelmente a efetividade da Lei Geral das Antenas. Outra questão a questão que muitas vezes os municípios querem legislar sobre telecomunicações, quando a competência para isso é de nível federal. Já passando, então, que o meu tempo está praticamente esgotado, Basílio, mas a questão dos postes, a gente vê que existem presenças e barreiras estruturais elevadas e não transitórias, tem ali uma manutenção de risco de poder de mercado no horizonte não desprezível. Agora, só a aplicação da lei da concorrência não é suficiente. E aqui nós temos uma questão um pouco mais complexa e regulada, porque ela envolve 2 agências reguladoras, porque são 2 infraestruturas de 2 setores diferentes que estão aí tentando ser combinadas, né? A questão do acesso aos postes e a questão de como as empresas podem ocupar de maneira mais isonômica os postes. Eu vejo alguns problemas aí. Alguns problemas que nós tentamos endereçar na resolução 004 eram as condições assimétricas, sobretudo em relação a preço, que as empresas incumbentes tinham em relação às empresas de menor e pequeno porte. Então, nós lutamos muito. Eu queria dizer para vocês, assim, sem fazer aqui nenhuma, digamos, autoelogio, nada disso, eu escrevi, junto com o pessoal da ANEEL, 7 versões dessa resolução 004. Foi a perfeita? Não. Mas foi a que foi possível sair. Era uma resolução conjunta, né? Existem ali várias questões que gostaríamos de ter endereçado mais assertivamente. Por exemplo, a questão do preço. 3,19, na minha concepção, ainda é um valor alto. Por quê? Porque não é orientado a custos, né? E a ANEEL descontinuou o seu modelo de custos, o que dificulta, né, nós sabermos exatamente
o valor. Talvez o João Moura possa dar aqui uma perspectiva de, se considerando 5 ou 6 pontos de fixação no poste, em quanto tempo esse valor de 3,19 remuneraria esse poste. Mas a questão é que esse valor, e isso foi constatado pelo menos na análise do relator final, salvo engano, o então relator Marcelo Bechara, de que estes preços deveriam ser orientados a custos. Então, a questão dos preços é uma questão ainda a ser vencida. Outra questão é a questão dos conflitos, resolução de conflitos. Existe uma comissão de conflitos, como a maioria de vocês sabe, entre a Anatel e a ANAEL. Pelo que eu me lembro aqui, nessa comissão, estava até olhando isso aqui, já foram, tem 103 processos em andamento dessa comissão. Nos últimos tempos foram emitidas 14 decisões já em primeira instância, 3 já transitaram em julgado, né? E nós, na maioria dessas, ou todas as decisões, consideraram o valor de 3,19, ou pelo menos esse valor atualizado no tempo. Mas a questão é que essa resolução de conflitos depende, né, de uma interação muito grande entre os representantes da Anatel e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Esses dias eu estive levando algumas preocupações ao presidente da ANEEL, ao diretor Tiago Barros, ao diretor também da ANEEL, Peptoni, no sentido de nós darmos mais efetividade a essa resolução de conflitos, a essa comissão, que se reúnam com maior frequência, e os diretores ali se comprometeram com isso, entendendo que nessa composição de conflitos também, além de compor os conflitos, podem surgir ideias ali sobre como endereçar melhor essa ocupação que eu diria que não é muito bem ordenada dos postes, né? Eu imagino aquele senhor ali, aquela pessoa que está mantendo o poste ali, para ele identificar o poste que ele quer achar, talvez uma tarefa quase impossível, né? Mas isso é uma questão da rede externa que é preocupante e já está havendo uma pressão muito grande, muito efetiva das administrações municipais em relação a essa questão. E aqui nós discutimos também na ANEEL que não é possível, e a gente tem que falar de uma maneira transparente, simplesmente dar uma canetada e falar, olha, isso tem que ser resolvido em 1 ano. Simplesmente não vai acontecer. Para resolver esse problema, é necessária a participação intensa das distribuidoras de energia elétrica e das prestadoras de serviços de telecomunicações. Agora, vamos dizer, grande parte da resolução desse problema significa, muitas vezes, OPEX, não significa novas receitas. Então, muitas vezes, os incentivos para resolver esse problema não são os melhores. Mas nós temos que encontrar, sim, uma solução para isso. 2 questões levantadas. Nessa reunião, na verdade, apenas uma, talvez estabelecermos aí um cronograma, né, de algumas cidades para resolver esse problema. Um cronograma com a participação da administração municipal para resolvermos esse problema paulatinamente. E vai tomar tempo. Mas teríamos que começar pelos grandes centros urbanos, mas não começar por São Paulo. São Paulo, por exemplo, tem complexidades enormes. Talvez começarmos por uma cidade, aqui eu não estou dizendo taxativo, mas mais do ponto de vista indagativo, talvez como Campinas, alguma coisa nesse sentido, que nós poderíamos começar um projeto ali de regularização com um cronograma. Outra questão, que esses dias levantei, nós com esse problema da concessão, a lei e tudo, nós estamos revisando os contratos de concessão. Revisando os contratos de concessão, diminuiremos aqui a questão das obrigações relacionadas aos orelhões, à densidade. Isso gera um saldo. Quem sabe, isso também é uma indagação, não é uma afirmação, poderíamos usar parte desse saldo para obrigar as concessionárias a fazer a infraestrutura civil, condutos, e enterrar parte dessa rede aérea, e enterrando parte dessa rede aérea, devendo ter a obrigação de já enterrá-la com previsão de compartilhamento. E aí, obviamente, nas áreas mais densas, né, que tem mais adensamento urbano, esses dutos teriam que ter mais caixas, teriam dutos mais robustos, para justamente permitir maior competição. Isso endereçaria problema de maior assertividade na questão do uso dos postes, na questão do uso da ocupação, na questão da competição e na questão da administração pública nessa poluição visual que é enorme. Bom, o dutos é um mercado que está colocado no PGMC, esse já foi, para a identificação do PMS, você olha a participação de mercado, economia de escala, economia de escopo, eu vou passar isso porque meu tempo está esgotado.
e aí as medidas assimétricas que foram colocadas lá na PGMC para endereçar a questão dos dutos, que foi uma apresentação de ofertas de referência a serem homologadas pela Anatel. E a última questão, o último slide, prometo aqui, Basílio, porque eu sei que excedi e muito meu tempo, mas é a questão da questão do FUST. Eu acho que nós não podemos mais prolongar essa discussão. Eu não aqui desconsidero, e já seria inocência de todos nós, se nós não olhássemos a perspectiva e a contingência fiscal a qual o país está submetido. Mas esses recursos do FUST já acumulam mais de 22 bilhões de reais desde 2000, sem correção monetária, e nunca foram aplicados para os seus fins. Tem um projeto de lei, projeto 7236, do deputado Daniel Vilela, o mesmo que apresentou o PL 79, com a ideia que é o seguinte: primeiro, engordar o FUST a partir de recursos do Fistel. Uma das fontes do recurso do FUST são recursos do Fistel até o limite de 700 milhões de reais por ano. Esse limite seria alterado. Segundo, obviamente, permitir a aplicação de recursos do FUST para massificação de serviços prestados em regime privado. E terceiro, e muito importante, esse 1% que todos vocês pagam, todas as operadoras pagam, sobre a receita operacional bruta, deduzida de alguns impostos, como ICMS, PIS, COFINS, aproxima-se, então, da ROL, esse 1% que vai na fatura do usuário, que, na verdade, vocês recolhem, mas é o usuário que paga e consta ali da fatura do usuário, esse 1%, a proposta é que ele vire um teto. Essa alíquota seria dinâmica. Ou seja, o governo utilizou os recursos do FUST, continua 1%. Não utilizou nada, esse 1% vira zero. Essa seria uma proposta, uma alíquota dinâmica, eu acho ela interessante, para que eu coloquei essa caixa d'água aí, porque essa bomba, então, diria se tem que esvaziar ou não essa caixa d'água, que seria o FUST, para que isso não continue acumulando recursos, como tem acumulando, sem a efetividade. E essa seria uma maneira aí também de conversar com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, e tentar dialogar com esse contexto fiscal desafiador que o país passa. Bom, eu peço desculpas pela delonga, Basílio, eu agradeço o tempo e a atenção. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra já para o Patrick Azevedo, da TIM, para que ele faça a apresentação dele, e depois nós vamos comentar sobre isso, tudo que foi falado. Bom dia. Queria agradecer o convite da Abrint, a qual eu cumprimento em nome do Basílio, cumprimentar o conselheiro da Anatel, Leonardo Euler, a qual cumprimento meus colegas aqui de mesa. Meus senhores e minhas senhoras, eu vim trazer aqui uma visão da TIM sobre o compartilhamento de infraestrutura. Antes disso, é importante dizer que o compartilhamento de infraestrutura ele tem que ser visto tanto do ponto de vista dentro do setor intrasetorial, como entre setores. Né? Então, a gente traz essa visão. E a visão de que também a banda larga vai ser cada vez mais o serviço que vai demandar, os usuários vão demandar para as prestadoras. E isso está bem especificado, por exemplo, nessa portaria que eu identifico aqui do Ministério das Comunicações, que é a portaria 1455 de 16, que ela tem um foco principal no desenvolvimento do backhaul. Né? Então, o backhaul, os senhores bem sabem, ele é como se fossem as estradas regionais, é onde a gente chega nas cidades. Então, a nossa perspectiva é que essas novas regulações e legislações, elas facilitem esse compartilhamento de infraestrutura a nível de backhaul e em outros níveis. No âmbito, por exemplo, da consulta pública 35, que é a consulta da revisão do PGMC, isso também está bem especificado quando ele fala da política pública de universalização para desenvolvimento dos municípios de categoria 4. Ou seja, os municípios que têm, em resumo, os municípios que têm menor infraestrutura hoje em relação a telecomunicações. Também não podemos deixar de falar do novo marco regulatório, que é o PLC 79 de 2016, que ele traz inovações regulatórias
de recursos originalmente destinados à União, né, que englobam, por exemplo, a migração da concessão para a autorização, a questão dos bens reversíveis, prorrogação sucessiva das outorgas de radiofrequência e TACs. Na nossa visão, esses recursos eles devem especialmente serem utilizados no backhaul, nessas áreas economicamente não atrativas para as operadoras. E como é que isso se faz? Com uma alocação eficiente desses recursos, através de investimentos em infraestrutura não duplicadas nessas regiões de menor desenvolvimento, e um regime de compartilhamento com acesso regulado. O que isso quer dizer? Que o órgão regulador ele tem que estar monitorando isso aí para que esse recurso não vá para os planos industriais das prestadoras somente, e sim para essa atividade fim de infraestrutura nessas cidades de menor competição. A TIM tem promovido algumas iniciativas de compartilhamento de infraestrutura. Nós fomos inovadores no RAN Sharing, junto com a Oi, a primeira parte ali do slide, no compartilhamento da rede de acesso. Depois já houve uma evolução que é tratada entre Oi, TIM e Vivo, que é um compartilhamento já no core da rede. Também temos um compartilhamento a nível de 2G e 3G com a Oi, em cidades com menos de 30 mil habitantes, para a tecnologia 3G. O rural com a Vivo, né, as obrigações rurais, também no 3G. E o indoor, que é um consórcio capitaneado pela TIM, para esses locais em que é necessário essa cobertura diferente. Temos conhecimento também de outros acordos, da Claro e da Vivo, também a nível de core de rede, e da Nextel e da Vivo já a nível um pouco mais ampliado, que é de gerenciamento da rede de acesso. Esse primeiro tipo de RAN Sharing da TIM e a Oi ganhou um prêmio mundial, o Global Award 2016, foi entregue no Mobile World Congress, agora em 2016, em Barcelona. Também foi feita até uma pergunta para mim antes da apresentação, e eu não coloquei no slide, mas vale a pena citar, que é a questão do MVNO, que também não deixa de ser um compartilhamento de infraestrutura, e que a TIM também tem trabalhado bastante nesse sentido, com MVNO, por exemplo, da Porto Seguro, e MVNOs até indiretos, como o dos Correios. Também é importante falar que a gente desenvolveu o linhão o linhão de Tucuruí, através do projeto LT Amazonas, uma rede de fibra ótica que, desde o início, a gente colocou à disposição para compartilhamento. Então, essa situação corrobora com essas posições que eu estou colocando da TIM em relação a compartilhamento de infraestrutura. Do ponto de vista de dutos, a gente entende que eles são essenciais para a prestação dos serviços de telecomunicações e, logicamente, o SCM, né? E que medidas regulatórias assimétricas elas são indispensáveis para a correção das distorções competitivas que atualmente existem. A gente não pode negar que o primeiro PGMC, ele efetivamente teve algumas medidas regulatórias assimétricas, mas a gente entende que é muito, muito importante uma manutenção efetiva da regulação da oferta de dutos e subdutos pelos grupos detentores do poder de mercado, né? E por parte de ofertas de referência dentro do SNOA, a negociação via SNOA, e baseado no modelo de custos, né? E importante essa questão da utilização do modelo de custos. Em relação aos postes, vamos dizer assim, é um insumo essencial também, principalmente para as operadoras eu incluo aqui
as operadoras de SCM que utilizam cabos de fibra ótica na cidade, né? É um suporte essencial a essa construção dessa rede. Tanto que essa infraestrutura ela é importante que a Lei Geral de Telecomunicações, no seu artigo 73, ela traz essa questão expressa, ou seja, que as prestadoras terão direito de utilização de postes de forma não discriminatória a preços e condições justas e razoáveis. Houve uma inovação de uma resolução conjunta, Anatel e ANEEL, mas, efetivamente, olhando para o último parágrafo, existe uma dificuldade importante para a aplicação desse preço de referência de R$ 3,19. Então, esses ganhos de redução de custo que foram exarados nessa resolução, eles ainda não têm uma consequência imediata nos negócios tanto das prestadoras como dos operadores de SCM. Em relação à Lei Geral das Antenas, ela trouxe uma inovação, que é o artigo 12 da lei, e que ele fala, eu vou ler só o início, que não será exigida a contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, faixa de domínio e outros bens públicos. Então, fica estabelecido aí que não se cobraria aluguel nesses locais públicos. Contudo, essa resolução da lei, ela não tem uma validade em concessões antes da vigência da lei. E, além disso, a gente tem observado que a aplicação dessa situação ela tem sido bastante difícil, principalmente porque alguns contratos de concessão novos, eles não prevêem esse direito de passagem não oneroso. Então, é necessário que o poder público tenha uma visão importante sobre essa situação do direito de passagem não oneroso. Bom, eu combinei aqui com o Basílio que eu ia recuperar o tempo, então agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Bom, obrigado por ter antecipado um pouco. Essa questão dos postes, nós vimos um slide apresentado pelo Leonardo com postes em situações caóticas. Vocês podem ter visto que tem um outro slide que ele apresentou, posto bem mais arrumadinho. Então, na verdade, o que acontece? Isso foi comentado ontem, aqui quando estava no evento. A norma 4, ela tem duas situações diferentes. Uma é o preço e a outra é a regularização do poste. São dois casos paralelos. A norma 4 tem as duas vertentes, vamos dizer assim. Pelo lado das empresas de distribuidores de energia, elas só olham o lado da regularização. Elas só se batem nisso. E a questão do preço, elas simplesmente têm procurado ignorar, têm protelado e não estão realmente cumprindo. E para os provedores, o mais importante é o preço, porque os provedores, o pessoal que está aqui na sala, a grande maioria não está aqui em São Paulo. Eles não estão aqui na Paulista, nessa confusão toda de postes. A grande maioria está espalhada pelo país, em regiões que o poste tem uma operadora, duas no máximo. Não existem problemas no interior parecidos com o que se encontra em regiões como essas daqui. Então, o que eles precisariam seriam de celeridade nos projetos, precisariam que tivesse o preço justo já aplicado, isso é o que eles precisam. Ainda assim, continuam sendo, vou ter que usar a palavra, enrolados, como se fosse um problema de estruturar os postes, de corrigir. No Brasil todo, isso não é verdade. O problema não é no Brasil todo, o problema dos postes são nas grandes regiões muito concentradas e que não é o foco dos provedores. É lógico, a TIM está envolvida em todas as regiões,
mas dos provedores não é esse o foco. O foco é locais onde os postes... o problema nosso é o preço, esse é o verdadeiro problema, e é o problema que a gente tem que tentar atacar. Mas eu vou passar a palavra para o João Moura, para que ele possa fazer as colocações dele. Obrigado. Falo daqui? Obrigado, Basílio. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar aqui nos eventos da Abrint, porque, afinal de contas, a Telcomp e a Abrint têm uma série de temas comuns, de preocupações comuns e de trabalhos na mesma direção, e, afinal de contas, todos nós queremos dinamizar a competição e aumentar a oferta de banda larga, principalmente de banda larga no Brasil. Eu preparei alguns comentários bem rápidos, eu vou fazer diretamente daqui. A questão a primeira coisa que eu acho que precisa ficar muito claro é o seguinte: sem o uso racional de postes de energia elétrica, nós não vamos ter um futuro brilhante para a banda larga no Brasil. Ponto. É fundamental que a gente encontre uma forma de usar bem essa infraestrutura. Claro que fazer redes enterradas é uma maravilha, seria ótimo se pudéssemos fazer, mas isso é muito caro, o Brasil é muito grande, não podemos fazer isso, então temos que saber usar bem esse poste. A Resolução 4 levou pelo menos 2 anos para ser editada, e de lá para cá, muito pouco progresso nós tivemos na sua implementação. Então, está claro que não está sendo uma prioridade para os setores. E não é uma crítica só aos reguladores, é uma crítica também a nós, as empresas, que temos que trabalhar para fazer funcionar a resolução. E a resolução não é simples, tem muitas questões técnicas, comerciais e regulatórias ali envolvidas. Então, é muito importante que a gente traga esse tema para o topo das nossas prioridades. Vários dos problemas que enfrentamos já foram falados aqui, a questão do preço, a orientação de custos é fundamental, até porque cobrar a mesma coisa de quem usa um cabo de fibra óptica e quem usa uma maçaroca de cabos metálicos de altíssimo peso, que causam um custo ao poste muito maior, não me parece uma coisa muito racional. E, além do valor do preço, tem a questão isonômica concorrencial. Uma operadora de grande porte que tem vários serviços, vários postes, paga o mesmo por quem tem um cabo e um serviço, obviamente uma questão que precisa ser resolvida, não faz muito sentido. A questão do reordenamento de postes, nós na Telcomp temos feito alguns projetos muito bem-sucedidos do ponto de vista técnico para resolver essa questão. E isso aí tem que ser incentivado. A principal barreira para implementar essas mudanças é convencer os grandes grupos a reordenar os seus múltiplos cabos, porque quando você chega numa região densa e tem um volume enorme de cabos, se isso não for racionalizado, sobra muito pouco espaço para as competitivas se reordenarem. Apesar disso não ser uma preocupação atual dos provedores, porque, como disse o Basílio, em grande parte do Brasil não há esse problema, eu digo o seguinte: minha percepção é um pouco diferente. Eu acho que esse problema está se alastrando muito rapidamente. Muito rapidamente. Por quê? Porque não há incentivo para os grandes grupos a substituir, a trocar, a reduzir as suas ocupações, a tirar cabos mortos. Então, já esse problema está... Não vamos deixar criar o problema onde não existe para abordá-lo depois. Depois, precisamos de padronização da forma de como fazer o reordenamento. A resolução fala em 2.100 postes por distribuidora por ano, já se vão 2 anos, e o que foi feito? Talvez uma centena, ou menos do que isso. E temos que fazer também uma padronização dos contratos. Como é que os contratos vão ser adaptados para refletir o compartilhamento de pontos?
a divisão do valor dos pontos, como está prevista na resolução. Um outro ponto de absoluta importância é a questão da fiscalização. Como controlar a ocupação? Como combater a ocupação clandestina? E esse problema vem junto com a questão do vandalismo e de roubo de carro. Então, essa atribuição ficou para as elétricas, elas têm que fiscalizar os seus postos, mas como identificar os cabos? Nós já fizemos várias tentativas e cada uma delas tem limitações, tem problemas. Como identificar e como fiscalizar? Porque esperar que só boa vontade, que os postos vão ficar arrumados por boa vontade, não é o caso. Então, a questão da fiscalização é muito importante. Ainda alguns poucos comentários, tenho 2 minutos. Quer dizer, talvez seja o momento de se rever normas técnicas, considerando que hoje os cabos modernos são muito mais leves, muito mais eficazes. Então, a limitação antiga da ABTA, a BNT, desculpe, de 5 cabos, certamente deveria ser revista. Nós hoje percebemos que cada distribuidora tem o seu caderno técnico, tem as suas normas técnicas, que não são uniformes, e aí eu acho que tem um bom espaço para que se uniformize isso, e aí a gente tem um ganho de eficiência interessante. E a questão hoje nós falamos muito de compartilhar, mas praticamos muito o compartilhamento em todos os níveis, não só entre as grandes empresas, mas também entre as pequenas empresas. Então, a gente tem que também tirar o compartilhamento do discurso e colocar na prática, e explorar melhor o compartilhamento entre setores e entre as próprias operadoras. Um último comentário, a questão do subsídio cruzado entre operadoras e entre setores é uma coisa que não faz muito sentido e que precisa ser olhado com bastante cuidado. Não faz sentido o que acontece hoje, das pequenas empresas subsidiarem os grandes grupos, e não faz sentido existir uma disputa ou um desconforto entre o setor elétrico e o setor de telecomunicações, como se um esteja subsidiando o outro. O mesmo vale para rodovias, vale para ferrovias, que são 2 outras frentes de problemas enormes, que o Patrick bem abordou, e que está nos drenando muito recurso, poderia estar sendo investido em fibra, hoje estamos gastando com ações judiciais para viabilizar a expansão das redes que tanto precisamos no Brasil. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Nelson Leite, para a gente poder ouvir um posicionamento da parte das empresas elétricas. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer à Abrint pelo convite para participar desse painel, na pessoa aqui do Basílio, que é o moderador desse debate. Eu queria cumprimentar aqui o conselheiro da Anatel, Leonardo Euler, e parabenizar pela apresentação. Cumprimentar também o João Moura, que é conhecido nosso aí, já tivemos algumas reuniões aí num fórum de infraestrutura, e dizer que essa questão de compartilhamento de infraestrutura para o setor elétrico é um negócio extremamente preocupante. E eu vou dizer por que é preocupante. O serviço público de distribuição de energia elétrica é um monopólio natural. Então, a distribuidora, ela estende as suas redes, nós não temos um mecanismo para distribuir energia sem fios ainda, né? Não temos uma distribuição de energia wireless. Então,
nós precisamos de ter redes espalhadas para conectar as unidades consumidoras. E por uma questão de racionalidade econômica, e eu reconheço que para o bem da sociedade nós devemos buscar esse compartilhamento de infraestrutura, porque isso traz uma redução de custo para todos os setores, nós devemos, então, buscar isso. Há uns anos atrás, foi editada aquela resolução conjunta 04, da qual alguns falaram aqui, e a resolução conjunta 04, quando da sua aplicação, as concessionárias de distribuição de energia elétrica estão diagnosticando algumas necessidades de aperfeiçoamento. Eu diria o seguinte, nós temos alguns desafios pela frente. E eu acho que nós só vamos resolver esses desafios se nós tivermos uma visão compartilhada do objetivo comum, colocarmos os interesses específicos subordinados a um interesse maior, que é o bem da sociedade. E eu vou listar alguns princípios aqui que eu considero importantes. O primeiro princípio, eu acho que é na questão do preço, e o preço foi falado aqui muito na questão do preço de 3,19, eu acho que nós não podemos ter os consumidores de energia elétrica subsidiando outros usuários do poste, sejam quem sejam. Tem vários usuários do poste, e eu acho que o preço a ser pago deveria ser um preço que fique neutro para os consumidores de energia elétrica e neutro para a concessionária. Ou seja, o preço a ser pago deveria remunerar o custo adicional do investimento para comportar essas redes. E eu acho que o João Moura falou muito bem aqui, quem coloca uma rede pesada no poste lá e submete o poste a um esforço maior, deveria pagar mais do que quem submete o poste a um esforço menor. E essa questão ela não está bem endereçada. Outra questão é o número de pontos por poste, que tem que ser identificado de maneira que todos tenham acesso e não um ocupante do poste chegue, ocupe todas as posições e digamos, evite a concorrência, evite que um outro entre ocupando aquele espaço ali. Então, acho que seria mais democrático se nós tivéssemos um provedor único de infraestrutura e todo mundo pudesse acessar como é o sistema de transmissão de energia elétrica, por exemplo. A Austrália fez isso muito bem. Agora, nós já temos uma estrutura, essa estrutura, em muitos casos, ela é uma estrutura até já antiga. Nós temos casos de postes, inclusive com redes de telecomunicações já fora de uso, que o João chamou aqui de redes mortas, né? E essas redes mortas ocupam espaço e não deixam os outros entrar. Então, eu acho que nós temos que buscar uma conciliação de interesses visando o bem da sociedade. Uma outra questão, um outro princípio que eu acho que tem que ser resolvido é a questão de regularização de casos instalados à revelia. É grande a queixa das concessionárias de energia elétrica, de usuários, e quando eu falo isso aqui, eu não estou falando só de concessionária de serviço público, de telecomunicações e de internet, às vezes até o poder público, entendeu? O poder público quer ligar um escritório no outro lá, vai lá e passa uma rede lá, a revelia da concessionária. A concessionária chega lá, vê um cabo lá e não sabe de quem é aquele cabo. Algumas até adotam a posição de chegar e mandar retirar. Agora, você vai mandar retirar e você não sabe qual é o serviço que aquele cabo está prestando, você pode deixar, por exemplo, um hospital sem comunicação. Então, por isso é que é importante
a conscientização de todo mundo de que a instalação à revelia, ela prejudica a sociedade como um todo. Então, a gente precisa de regularizar isso. Outra questão, identificar os cabos de cada usuário. É importante, mesmo quem está com uma instalação, com um contrato firmado com a distribuidora, ter uma identificação do cabo, do usuário, até porque, no caso de um acidente, no caso de uma ruptura da rede, a concessionária tem que saber quem é que ela vai chamar para poder fazer o reparo, porque a concessionária vai lá, faz o reparo na rede de energia elétrica, mas ela precisa acionar o usuário do poste para ir lá fazer o reparo da rede. Se ela não tem identificação, a quem que ela vai acionar para poder fazer o reparo? Ela vai acionar todos os usuários que têm contrato com ela? Outra questão é a questão de corrigir anormalidades, aquela questão da fiscalização. A resolução 04, ela prevê aqueles 2.100 postes, eu acho que 2.100 postes, para uma cidade como São Paulo, é praticamente nada, ou seja, nós levaríamos aí mais de 100 anos se fôssemos regularizar 2.100 postes por ano para poder regularizar a rede da cidade de São Paulo. Então, eu acho que teríamos que ter uma solução, caso a caso, analisando a complexidade de cada área. Eu concordo até quando o Basílio fala aqui que o Brasil é muito heterogêneo e que nós temos problemas diferentes em diferentes regiões. É verdade, o Brasil é muito heterogêneo e nós temos isso mesmo. Mas eu acho que o que precisa é que haja um diálogo mais intenso entre os diversos usuários do poste para que sejam tomadas medidas, e essas medidas têm que ser urgentes, em benefício da sociedade. A concessionária de São Paulo, por exemplo, ela tem o Ministério Público fazendo uma série de solicitações, uma série de exigências e querendo, inclusive, que a concessionária de São Paulo assine um termo de ajustamento de conduta para a regularização dos cabos nas redes. E o que a concessionária tem mostrado é o seguinte, que ela sozinha não consegue resolver. É uma questão que depende da participação de todos os usuários do poste. Ela tem mostrado isso para o Ministério Público, mas é uma questão, ou seja, a questão ela já está chegando ao ponto de, a qualquer hora, haver uma ação civil pública aí obrigando os usuários do poste a regularizarem isso. Existe uma pressão também, tanto no âmbito do Legislativo, quanto no âmbito do Poder Público Municipal, de exigir que as redes sejam enterradas. Tá? Tem vários projetos, inclusive, na Câmara dos Deputados e no Senado, obrigando as concessionárias de energia elétrica a enterrarem as redes nas grandes cidades. A concessionária de energia elétrica não tem como enterrar as redes sozinha, porque tem vários outros usuários. Então, enterramento de redes é um desafio que a concessionária de energia elétrica tem que enfrentar em conjunto com o Poder Público Municipal e em conjunto com todos os usuários do poste. Não se faz isso sozinho, até porque o investimento é muito alto e esse investimento teria que ser compartilhado. Então, eu queria deixar aqui essas minhas considerações sobre esses princípios que eu considero importantes e já de cara dizer que a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que é a associação da qual eu sou presidente, que congrega hoje 99,6% congrega 51 concessionárias que atendem 99,6% dos consumidores de energia elétrica no Brasil, todas as grandes concessionárias de energia elétrica. Então,
eu queria me colocar à disposição para conversarmos a respeito e tentarmos ajudar nesse diálogo em prol de uma solução que seja boa para todo mundo. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o doutor Paulo, eu queria fazer umas considerações, que falou uma coisa muito importante, que é o diálogo é a parte mais importante desse processo todo. Eu quero fazer, inclusive, aqui um depoimento da minha empresa, na cidade onde ela está. A prefeitura, ela sempre se preocupada com os postes e com tudo mais, ela acabou forçando as empresas a se conversar. Nós criamos, inclusive, um grupo de WhatsApp de concessionárias, onde estão todas as operadoras de telecom, a CPFL, naturalmente, e a CET, que também tem cabos passados, e outras empresas da prefeitura que passam cabos para câmeras de segurança, ou seja, ela congregou todo mundo num grupo de WhatsApp. E, recentemente, um ônibus entrou num poste, derrubou o poste, arrancou outros 2 postes. Em menos de 5 minutos estavam todas as operadoras lá no local para dar atendimento e esperando, lógico, primeiro corrigir o poste, para depois corrigir a rede, e foi uma coisa que foi solucionada rapidamente pelo diálogo. É um diálogo simples, pelo WhatsApp, é uma coisa, não precisa ser uma coisa formalizada, mas o importante é conversar, porque se a gente ficar brigando, nós não vamos solucionar nada. Nós temos que realmente tentar chegar num acordo e ter diálogo para conversar. E, naturalmente, tem que abaixar o preço, porque isso não tem jeito. Eu vou passar para o Paulo. Paulo, por favor. Bom dia a todos. Eu queria aqui, como debatedor, primeiramente fazer um comentário, antes de fazer um questionamento que eu tenho aqui guardado para o Dr. Leonardo Euler, conselheiro da agência, sobre essa questão da demora da apreciação dos processos de resolução de conflitos. Foi falado aqui que existem algo em torno de 110, 120 processos em tramitação. Tá? Desses processos, cerca de 80 estão sendo acompanhados diretamente por mim. E o que a gente tem visto é o seguinte: existem processos aguardando há 2 anos um julgamento em primeira instância. Ontem foi falado aqui da questão dos pedidos de reconsideração, que também estão parados, Então, vamos dizer, a segunda instância administrativa também está morosa, mas a primeira instância administrativa está muito morosa nesse sentido. E queria chamar a atenção para o prejuízo que isso acarreta às empresas que estão aguardando esses julgamentos. Por quê? Primeiro, que a resolução conjunta falou que não se aplica o preço em contratos vigentes. Então, as empresas que estão aguardando, a maioria delas estão com o contrato vencido há algum tempo, algumas há 2 anos com os contratos vencidos, esperando essa decisão para que assine um novo contrato de acordo com o preço de referência, de acordo com a decisão que será tomada pela comissão. Então, e a falta de assinatura desse contrato, acumulada com esse problema da demora, tem acarretado vários prejuízos. As empresas, por exemplo, que estão com os contratos vencidos, elas não conseguem aprovar projetos, Isso é um problema grave, porque elas não podem ficar esperando esse tanto tempo para fazer um lançamento de uma rede. Isso acaba incentivando até o lançamento clandestino das redes. Um outro problema que a gente tem enfrentado é a questão da desmobilização das redes. Por falta de contrato, algumas concessionárias de energia estão ameaçando desmobilizar as redes existentes. E isso também é um problema grave. Para contornar esse problema, nesses processos que a gente tem acompanhado, a gente elaborou um pedido cautelar para a comissão, para que a comissão, durante a tramitação do processo, evite qualquer ameaça de desmobilização da rede. Ou seja, conduza esse processo e intime as concessionárias falando: vocês, enquanto esse processo está em tramitação, não podem desmobilizar as redes das empresas.
Porém, a comissão ela decidiu não apreciar nenhum dos pedidos cautelares. Tá? E isso foi um problema grave, a gente já conversou muitas oportunidades, com a promessa de que a análise do mérito seria rápida. Tá? Mas a análise do mérito, como eu já coloquei no início, não está rápida. Então, uma coisa foi criando uma bola de neve de problemas. Tá? Bom, mas o meu questionamento aqui como debatedor não é nem muito em função da demora, até porque o doutor Leonardo ele já colocou na tribuna de que vai ter um esforço maior por parte da comissão para dar efetividade à resolução conjunta 004. O meu problema que eu vi é em relação às decisões que já foram dadas. Dessas decisões que foram proferidas, cerca de 8 decisões, são processos que foram acompanhados por mim. Então, eu tenho acompanhado a evolução do entendimento da comissão nesse sentido. E as primeiras decisões que saíram, elas aplicaram o preço de referência, tá? E nesse preço de referência elas informaram que seria aplicado durante a relação jurídica, ou seja, enquanto vocês precisarem utilizar os postes, o preço de referência deveria ser observado pelas concessionárias, obviamente aplicado um índice de correção monetária anual. Tá? Agora, em uma decisão recente, a gente assustou porque houve uma mudança de entendimento da comissão. Ela continuou aplicando o preço de referência, mas agora ela limitou a aplicação ao contrato e à vigência do contrato que foi levado em discussão. O que isso significa? Significa que, se um contrato tiver 2 anos e a comissão determinar a aplicação do preço, ele vai só se aplicar durante os 2 anos. Ao final dos 2 anos, o que a empresa tem que fazer? Apresentar um novo processo de resolução de conflito para garantir esse preço ao novo contrato. Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque isso vai abarrotar a comissão de processo, porque a gente tem medo também das concessionárias reduzir o prazo de vigência e forçar as empresas a entrar com mais e mais processos. Então, essa mudança de entendimento é uma preocupação muito grande que a gente tem, pois isso vai ficar ainda mais moroso a análise desses processos, em virtude do acúmulo que isso vai gerar de processo. Então, o meu questionamento que eu dirijo ao doutor Leonardo é esse entendimento aí de aplicação do preço de referência sobre apenas em relação à vigência do contrato foi algo pontual que foi tomada numa decisão específica, ou se esse realmente será o entendimento daqui para frente em relação a todos esses processos que estão aguardando aí a tramitação. Ok, eu queria agradecer os comentários. Antes de entrar exatamente no questionamento, queria dizer, acho que o João Moura colocou muito bem sobre a questão do uso racional dos portos. Eu acho que essa questão passa pelo um amadurecimento institucional do setor de telecomunicações e também do setor elétrico sobre compartilhamento de rede, e especificamente no setor de telecomunicações, compartilhamento em geral, que significa alocação eficiente de investimentos e, portanto, menos custos. Né? Essa relação da questão específica do poste passa, como eu disse, pela relação entre agências. E aí que antes eu queria fazer alguns comentários sobre a palavra do Dr. Nelson Leite, alguns sobre os quais eu concordo, na maioria, ou alguns sobre os quais eu discordo também. O que eu concordo, naturalmente, que se trata de um monopólio natural das distribuidoras de energia elétrica. E aí, ele colocou muito bem também que é preciso um mecanismo de criação de incentivos regulatórios e das próprias partes para que haja uma conciliação de interesse e alinhamento de incentivos. O exemplo também que o Basílio deu aqui é emblemático sobre isso. Né? Essa preocupação de ocupação à revelia, eu entendo que é muito importante, porque esse problema dos grandes centros, Basílio, as informações que nós temos é que ele está crescendo realmente. Então, é importante que o problema não cresça, não tome proporção maior do que já está. E isso todos os agentes têm uma responsabilidade para isso. A resolução 004, se você olhar, ela tem 2 pilares: o uso e ocupação dos postes e a questão dos preços. Se esse problema começa a aumentar e tomar grande proporção,
eu acho que daqui a pouco o debate vai ficar centrado só nessa questão e a questão dos preços vai ficar, digamos, marginalizada, e não é algo que pode acontecer, definitivamente. Eu acho também que a solução, caso a quase, é importante, como eu disse, talvez o estabelecimento de um cronograma, sobretudo para os grandes centros, seja importante, né? Isso vai requerer um conjunto, um esforço conjunto, tanto que vai requerer que outros agentes, como foi dito, o Ministério Público, já estão aí se manifestando, os próprios municípios, etc., etc. O que eu discordo aqui, Zé, com data vênia, falar já em alteração da Resolução 004/2013. Eu discordo disso porque nós não podemos retroceder nos avanços. Como eu disse, a resolução é perfeita? Não, foi possível construir entre duas agências. Mas essa questão estava até na pauta da agenda regulatória da Anatel, de ser alterada, rever a questão. Eu acho que, se for para retrocedermos, não deve ser alterado. Se for para avançarmos, aí nós temos uma outra discussão. Mas eu acho que, antes de falarmos em alterar a 004, é necessário ainda um esforço conjunto para dar efetividade a esse comando normativo ali previsto, né? Concordo que não se pode aqui dizer que há que haver subsídios cruzados entre consumidores do setor elétricos para prestadores de telecomunicações ou indiretamente para consumidores dos serviços de telecomunicações. Mas a questão é que esse acesso aos postes esse é um facility. E como esse é um facility, pela própria Lei Geral de Telecomunicações, que dispõe sobre isso, há uma lei que fala que tem que ser orientada a custos. Aqui é a minha opinião, os estudos que eu tive oportunidade de ver à época da edição da Resolução 04, é que 3,19 está acima, em média, dos custos. Então, o que nós poderíamos fazer aqui para tratar essa questão bem assertiva é falar assim, como desenvolvermos um modelo, e eu acho que os dois setores podem trabalhar nisso, não apenas as agências, um modelo de custos que endereça essa questão. Qual é o valor orientado a custos? Pelas perspectivas que eu tive, 3,19 com 5 ocupantes do poste, remunera muito rapidamente o investimento realizado. E agora, lógico, esse custo pode variar um pouco entre regiões, mas a própria 004 já coloca ali muito assertivamente, pode ser melhorado desse aspecto, as condições técnicas também de uso e ocupação do poste, né? As condições de cada grupo econômico, independentemente de quantas empresas, seja verticalmente ou horizontalmente integrado, ocupando apenas um ponto de fixação, e as condições técnicas remete, salvo melhor juízo, inclusive à resolução as normativas me perdoem aqui, sobre as normas técnicas que dispõe a ABNT. Agora, acho que foi colocado aqui, pelo nosso caro jurisconsulto, que compõe aqui o nosso painel, sobre a questão da resolução de conflitos. Eu acho que duas questões. Diálogo importante, formal ou informal. O exemplo do Basílio foi muito interessante. Agora, quem sabe, até num ambiente fechado ou não, os integrantes da comissão de conflitos poderiam chamar também as associações dos dois setores para sentar ali e dizer como dar mais efetividade. Eu quero dizer para vocês que numa reunião há menos de 2 meses, aqui o Leonardo pode me corrigir, acho que foi há menos de 2 meses, na ANEEL, com 3 diretores da ANEEL, foi muito assertivo o comprometimento dos diretores da superintendência relacionada, doutor Matar, de haver maior comparecimento nas reuniões de conflitos sobre essa questão, porque o preço é para ser praticado. É inadmissível, né, que continuem contratos aí, guarda-chuva se perpetuando, com um pequeno prestador pagando 10, 15 reais, às vezes, pelo ponto de fixação. Isso não pode perpetuar aqui, falamos aqui com bom senso mesmo. 15 reais por ponto de fixação, 10 reais por ponto de fixação, isso é um valor astronômico, né? E aqui não se trata aqui de querer novamente subsidiar um setor ou outro, mas da gente tratar isso com maior assertividade. Eu entendo as críticas relacionadas à mora existente nessa resolução de conflitos, e, como eu disse,
requer uma atuação conjunta entre os dois setores. Não conheço essa questão da desmobilização de rede, que foi um pedido cautelar que não foi deferido, essa análise está além. Eu não conheço, posso falar aqui, as razões pelas quais não foi deferido. Acho que é muito perigoso essa questão de permitir a desmobilização de rede, justamente pelo que foi dito pelo doutor Leite aqui, porque muitas vezes se está atendendo ali questões críticas, questões de segurança pública, questões relativas à saúde, mas aqui nós temos que reconhecer também que, mesmo nos grandes centros, e não só os grandes prestadores, muitas vezes não fazem a adequada identificação dos seus cabos nos postes, e dificultam muito o processo fiscalizatório de ambas as agências, inclusive das distribuidoras. É preciso que esses cabos estejam corretamente identificados também. Bom, essa questão da limitação do preço de referência ao espaço temporal de 2 anos, também eu quero conhecer as razões, mas, desde já, eu entendo que esse entendimento não seria adotado pela Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel. Então, eu sugeriria que essa questão fosse levada ao conhecimento não só da Procuradoria Federal Especializada da Anatel, mas também à Procuradoria Federal Especializada da ANEEL, ambos vinculados à AGU, porque, nesse caso, a Procuradoria Federal Especializada da Anatel entende que ato jurídico perfeito, no caso do contrato, não se confunde com relações de ocupação de redes essenciais, tais quais nós estamos falando aqui. Esse entendimento já manifesta em vários processos, por exemplo, conflitos lides sobre exploração industrial de linha dedicada, e não vou falar aqui pela Procuradoria, que é um órgão independente, mas acho que seria interessante que essa questão fosse levada à Procuradoria, ao órgão jurídico, também para se manifestar a respeito disso. Muito obrigado. Tem algumas perguntas que estão chegando aqui pelo aplicativo, e tem uma pergunta que eu acho que eu vou endereçá-la diretamente para o João Moura, porque eu gostaria que você comentasse um pouco sobre aquele caso do projeto piloto que foi feito em Campinas, em que houve um compartilhamento do mesmo ponto por vários operadores, porque isso já endereça a pergunta que está sendo feita aqui. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Ok. Esse é um projeto que estamos concluindo agora, ele está em execução. Quem for de Campinas pode visitá-lo, é na Rua Barão de Jaguara, no centro, e que o que está sendo feito é o reordenamento da ocupação. Os grandes grupos passaram para os pontos de baixo e as operadoras competitivas para os pontos na parte superior do poste. São 3 pontos com 8 operadoras. Então, nós contratamos uma empresa de engenharia que fez o projeto, aprovou o projeto na CPFL, e contratamos uma outra empresa para executá-lo, que ela está executando nesse instante. Então, é uma cordoalha que reúne a rede das várias operadoras, atendendo às especificações técnicas de cada rede. Então, cada provedor, cada operadora disse aonde precisa ter acesso, aonde precisa ter desvios, como faz os cruzamentos, e isso está numa solução conjunta final. Estamos agora partindo para o ajuste dos contratos. A CPFL propôs que os contratos, todos os ocupantes passem a constar nos contratos e dividam o valor do ponto pago. Então, isso já foi discutido, realmente é um caso. Qual é a maior dificuldade para implantar isso? É coordenar o trabalho das grandes operadoras, porque se elas não livram espaço, eu não tenho como arrumar a das competitivas. Então, foi isso que tomou mais tempo. Aqui em São Paulo, nós estamos fazendo também lá na Barão de Jaguara, já fizemos, na verdade, mas lá nós fizemos ao contrário. Nós arrumamos as nossas redes, 11 operadoras, e as grandes agora que estão fazendo as delas. Então, as nossas estão bonitinhas lá no meio daquele emaranhado, mas quando você olha, você não vê o poste limpo ainda, porque tem dezenas de cabos das grandes operadoras e aquelas cordoalhas arrumadinhas, novas, colocadas pelas competitivas.
Eu acho que é essa experiência que a gente tem que agora levá-la a outros lugares e com mais celeridade, porque os 2.100 pontos parece pouco, mas é um enorme desafio. Esses 2 projetos, a gente está falando aí de 100 e poucos postes no total, que não é nada. Bom, já estamos estourados um pouco no tempo, mas mesmo assim vamos abrir para as perguntas da plateia, algumas perguntas. Quem gostaria de fazer? Então já tem alguém ali? Bom dia, sou o Marcos, da empresa Infomac. Gostaria de perguntar ao conselheiro da Anatel e o senhor representante da Brand, né? Qual a opinião de vocês com relação à concessionária cobrar a troca de poste de quem está tentando fazer a ocupação? Se eu entendi, qual é a opinião se a concessionária pode ou não cobrar a troca de poste? Olha, eu acho que todos os custos que a concessionária tem na rede, eu acho que com a manutenção, a troca de poste, tem que ver quem deu origem a essa troca de poste, tem que ser compartilhados pelos usuários do poste, né? Eu preferia analisar caso específico, assim. Eu acho que de uma maneira genérica fica difícil de analisar. Eu pedi para que respondesse antes, para que eu pudesse compreender melhor a pergunta, o Basílio me auxiliou aqui. Existe esse problema na questão da ILD, né, do setor de comunicações, né, exploração industrial de linhas dedicadas, né. Aí muitas vezes, por exemplo, uma operadora solicita outra no âmbito de telecomunicações. Aí tem aquela história se é ILD padrão ou ele é especial. Se é padrão, é muito rápido, prazo diferente. Se é ILD especial, requer investimentos adicionais, etc. Não sei se seria interessante trazer mais uma abordagem desse tipo para a questão dos postes, porque a questão da ocupação dos postes tem menos heterogeneidade que tem, por exemplo, um produto de atacado desse, como linhas dedicadas exploradas em regime de exploração industrial. Agora, eu acho que esse tipo de questão vai ter que ser avaliada realmente no caso concreto na comissão de conflitos, porque aí vão ter que ter estudos técnicos de todas as partes e, às vezes, até a morosidade apontada decorre disso também, de obter informações, de ter o contraditório, a ampla defesa. E isso, eu aqui não estou querendo justificar mora, mas dizer que, às vezes, a obtenção desses subsídios para que a decisão seja técnica, adequada, requer um tempo. Infelizmente, não é o tempo necessário, esse tempo do empreendedor. O empreendedor não tem esse tempo para ficar esperando. O tempo da administração pública, que por si só realmente é muito moroso. Mas, assim, eu não sei se teria aqui uma regra de bolso para te dar sobre isso. Eu acho que teria que ser num caso concreto, para ser bastante honesto. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é Lander Pimentel. Eu sou de Santa Margarida, Zona da Mata de Minas Gerais. Nós temos, na minha região, a falta da fibra ótica. Nós não temos a fibra ótica na nossa região. E há um desejo muito grande de um grupo de provedores para construir uma rede de aproximadamente 90 quilômetros para a gente interconectar com outra rede em fibra ótica. Então, eu gostaria de saber o que tem sido feito pelos conselheiros para que a gente consiga construir essa rede usando a faixa de domínio das rodovias, de forma que isso não seja oneroso para o provedor. Porque, segundo o contrato do DENIT que nós tivemos acesso, a uma cobrança anual de R$12 mil por quilômetro para ocupação dessa faixa de domínio. Então, eu gostaria de saber
o que tem sido feito ou que caminho eu tenha que tomar para que a lei que já existe tenha que ser cumprida e eu consiga construir a minha rede de fibra ótica. Obrigado. Eu vou passar. Muito bem. Eu vou passar para o Leonardo responder, mas eu quero complementar a sua pergunta, porque esse problema ocorre, inclusive, assim, às vezes existem uma distribuidora de energia elétrica também já naquela região, e a pessoa, o provedor acaba ficando com duas contas, uma com o DENIT e outra com a própria operadora. Ou seja, não basta alugar o poste que já está lá, eu já passei por isso também. Não basta você passar, ver quantos postes tem para fazer aqueles trechos que você precisa e pagar a operadora de energia, a distribuidora de energia elétrica. Ainda assim, o DENIT quer esse absurdo desses valores, que a lei das antenas tentou resolver esse tipo de coisa, mas, pelo visto, ainda está brigando. Muito bem dito, pergunta excelente e considerações também muito profícuas do Basílio. A Lei Geral de Antenas, ela veio deixar a questão do direito de passagem explicitada, né? E eu entendo que, não obstante a margem bita de vários setores estarem aí caindo, seja no setor de rodovia, de transporte, seja no setor elétrico e no setor de telecomunicações para as maiores empresas, isso não pode ser subterfúgio para um setor querer expropriar valor de outro. Não faria nenhum sentido isso. Eu acho que a lei, né, colocou de uma maneira assertiva a sua prioridade, que é direito de passagem, sem falar ali de ônus para isso. A melhor forma, objetivamente, de contornar esse problema é levar o problema, sim, para a Anatel. Pode ser através da Brint, da Telcomp, e nós teremos que atuar institucionalmente com a NTT, né, com o DENIT e com os órgãos que sejam responsáveis por isso. Esse é o nosso papel institucional, de irmos lá e falar, olha, existe uma política pública definida, existe, mais do que uma política pública, o Poder Executivo, uma lei definindo isso. E essa lei tem que ser observada. Eu acho que a questão da banda larga já está no centro da política pública, seja colocada na lei, na questão da infraestrutura, seja mediante o decreto. Aqui a apresentação da TIM falou da portaria 1455, que depois subsidiou o decreto Brasil Inteligente, que está em vigor. Então, eu acho que, muito objetivamente, nos provoquem, sim, porque institucionalmente nós temos o poder de agir junto com as demais instituições que são responsáveis pelo caso. Olha, muito bem-vinda a Anatel nessa disputa. A Telcomp, logo depois da edição da Lei das Antenas, enfrentou esse problema porque o próprio DENIT se recusava a cumprir a lei. Nós tivemos com o ministro ainda, o André Figueiredo, e ele se comprometeu, se empenhou em dialogar com o Ministério dos Transportes. Depois, agora, com o secretário André Borges, fizemos a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? O Ministério das Comunicações, o MCT-TIC, a procuradoria dele emitiu um documento, um parecer sobre a aplicabilidade da lei e se colocou em conflito com o Ministério dos Transportes. De forma que as duas procuradorias em conflito foram para a AGU, que também se manifestou a favor. Mas, ainda assim, não é como nós queremos automático, ainda tem disputa. Consequentemente, hoje, no dia de hoje, estamos entrando na justiça contra o DENIT para fazer cumprir uma lei federal. Quer dizer, parece país a piada pronta, né? Você tem que entrar na justiça para fazer um órgão federal cumprir uma lei federal e gastar um monte de dinheiro que poderia estar sendo gasto em fibra com processos judiciais. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos, mas nós já invadimos meia hora do próximo palestra, então nós temos que dar por encerrado. Eu agradeço a presença de todos, foi muito rico o debate e
Uma salva de palmas para todos vocês.